Você sente que precisa resolver tudo sozinho? Tem dificuldade para pedir ajuda? Acredita que se você não fizer, ninguém vai fazer? Ou talvez você carrega aquela sensação constante de que está sozinho diante dos problemas da vida. Mesmo tendo família, tendo amigos, mesmo frequentando uma igreja, essa sensação ela tem um nome. Se chama desamparo. E hoje nós vamos descobrir como que essa ferida pode dirigir a sua vida sem que você perceba. Uma grande verdade é que o desamparo, ele não faz apenas a pessoa se sentir sozinha. Ele ensina algo muito mais profundo. Você está por sua conta. Então ela aprende a não depender de ninguém e começa a controlar tudo, a carregar pessoas que não deveria carregar. Ela se torna forte por necessidade, mas por dentro, quando ela está sozinha, ela se sente exausta, cansada, esgotada, porque ninguém foi criado para enfrentar a vida sozinho. Desde o início, a Bíblia, Deus revela um princípio. Não é bom que o homem esteja só. Isso não fala apenas sobre casamento, fala sobre a própria natureza humana. Fomos criados para viver em relacionamento. Relacionamento com Deus, com a sua família, com a comunidade. E durante toda a Bíblia vemos Deus falando sobre isso, dizendo: não temas, estou contigo, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Essas promessas, você já deve ter ouvido várias e várias vezes, mostram que Deus conhece uma das maiores necessidades da alma humana: se sentir seguro. O desamparo nos faz acreditar que estamos sozinhos o tempo inteiro, que a sua luta, a sua caminhada, o seu dia a dia, os problemas que você está enfrentando, você está sozinho. Não tem ninguém por perto para te ajudar, para caminhar com você, para te dar um direcionamento, uma ajuda. Mas a palavra nos lembra que Deus permanece presente mesmo quando nossas emoções dizem o contrário. Só que o desamparo também afeta o corpo. Assim como vimos nas aulas anteriores, as emoções produzem respostas reais no cérebro e no corpo. Quando uma pessoa ela acredita que precisa enfrentar tudo sozinha, o seu cérebro permanece em um estado constante de responsabilidade. Ele nunca relaxa completamente. O corpo permanece em alerta o tempo inteiro. A musculatura permanece tensa, o sono perde a qualidade, a ansiedade aumenta, porque o organismo acredita que não existe ninguém para te ajudar, você está sozinho. Ele sente que precisa estar preparado o tempo inteiro para todas as adversidades. E eu quero trazer para você aqui uma ferramenta, como nas últimas aulas, eu criei uma ferramenta que se chama GPS. A cada aula, a cada encontro aqui dessa jornada, nós vamos falar de um problema, de uma dor. Nós já falamos de vários e hoje a gente está falando do desamparo. E eu quero trazer para você essa ferramenta que se encontra já disponível para você lá na nossa comunidade de alunos. Você pode baixar a ferramenta, pode baixar o questionário. São duas ferramentas essenciais para você acompanhar essa aula em vídeo, para você rever quantas vezes forem preciso e identificar aquilo que você precisa identificar sobre o desamparo e como mudar isso na sua vida. Eu vou trazer a ferramenta aqui na tela, mas antes de olharmos para a ferramenta, eu preciso te explicar rapidamente um conceito que eu utilizo durante toda essa jornada. Você já percebeu que cada GPS emocional apresenta uma emoção acompanhada por uma frequência? Essa representação, ela foi inspirada na escala de consciência proposta pelo psiquiatra David Walks. Depois você pesquisa para você aprofundar mais. Eu não vou aprofundar sobre a pesquisa, sobre o autor, para não ficar muito longo isso aqui, porque isso é um encontro terapêutico. Mas o mais importante do que os números que a gente traz em cada encontro
é compreender o princípio que tem por trás dessa ferramenta. Hoje você sabe que diferentes estados emocionais produzem diferentes padrões de funcionamento no cérebro e no corpo. Você já percebeu que quando você sente medo, vergonha, culpa, ansiedade, o nosso sistema nervoso ele entra num estado de defesa. Ele faz com que você se sinta cabisbaixo, para baixo, tenso, ansioso, inseguro, com medo. E essas sensações negativas, quando nós temos ela baseado nessa ferramenta que a gente vai trazer aqui, baseado nas dores que a gente vem falando dia após dia, você não consegue agir no seu dia a dia e diante das adversidades que você tem, das guerras, diante do seu dia, diante daquilo que você precisa executar dia após dia. Jesus já tinha falado: no mundo tereis aflições. As aflições são essas adversidades, são essas preocupações, esse medo, essa insegurança. Só que existem pessoas que têm isso em excesso e elas não sabem por que têm excesso desses sentimentos e emoções negativas. E são essas emoções e sentimentos que travam a pessoa. Por isso que quando você sente segurança, coragem, aceitação, paz, o seu organismo ele tende a funcionar de uma maneira mais equilibrada. Então, quando a gente fala aqui de frequência, que a gente vai mostrar aqui no desenho, não é algo místico, não é algo que tem um poder espiritual, não é nada disso. É uma ferramenta para facilitar a compreensão do impacto que cada emoção exerce sobre os nossos pensamentos, nossos comportamentos, sobre os nossos hábitos, sobre o nosso corpo. Então, quando nós pensamos algo, esse pensamento ele cria uma química que ela vai distribuindo no seu organismo e dependendo do pensamento que você tem, se ele é negativo ou positivo, ele vai trazer para você impactos no seu corpo e nos seus resultados. Quando eu trago essas ferramentas e peço para você baixar na comunidade, para você acompanhar ela, é para você perceber que cada dor, cada sentimento, cada emoção que a gente vem falando aqui, ela causa um impacto negativo no seu corpo, no seu organismo, na sua mente, e ela trava os seus resultados. Você vai ver que ela impacta no relacionamento, nas finanças, no dia a dia, na saúde. E existem viés, existem resultados, existem ações que elas são inconscientes, que a gente não consegue nem perceber por que temos essas ações, por que temos esses pensamentos, por que eu não consigo mudar esse resultado no meu casamento, na minha vida financeira, na minha vida espiritual, por que eu não consigo melhorar na minha carreira, no meu emprego, na minha empresa, porque existem raízes emocionais que estão te conduzindo a esses resultados. Por isso que cada encontro ele vai se complementando. Por isso que é importante você assistir. Esses 30 dias que nós estaremos juntos aqui, cada encontro ele faz conexão com o próximo dia. Cada dia a gente vai tratar um problema. Você vai ver que no final dos 30 dias você vai ser outra pessoa. Eu vejo os relatos aqui na nossa comunidade, nessa comunidade aqui, das pessoas falando os resultados que estão tendo, os resultados de cada ação. Olha, quando a gente trouxe aqui o encontro da humilhação ali, da vergonha e humilhação, ó, muito interessante, é assim que acontece comigo, fica apavorado no meio das pessoas e não consigo dizer não para ninguém, por mais que eu não goste. Esse por mais que eu não goste por mais que eu tente mudar isso, eu não consigo mudar. E aí nesse encontro aqui, nessa ferramenta, aqui está a ferramenta, você vai clicar e baixar, e aqui do lado está o questionário para te ajudar a identificar se você tem esse problema ou não. E ela vai identificando, vai te ajudando a você ressignificar a sua vida e a partir de então você vai começar a mudar isso aqui.
de não conseguir falar não para as pessoas. Não é você negar tudo às pessoas, mas você tem limites, colocar limites. Olha o que a Letícia colocou. Foi muito emocionante a mensagem dessa aula. Parece que estava descrevendo a minha história. Gostei muito. E assim vai. Aqui a gente falou da ferida da infância, foi o primeiro dia. Aí Diana colocou, como dói lembrar dores do passado quando quem deveria cuidar não cuidou? Entrei nessa jornada para ver se consigo me curar das feridas antigas. E Diana, você não vai conseguir só. Você vai realmente se curar. É só você seguir tudo que a gente vem falando, tudo que a gente vem aqui trazendo, dia após dia, encontro após encontro. Fabiana, muito edificante a aula de humilhação. Já passei, sim, situações de humilhação e realmente isso trouxe impactos na minha vida. Esses estudos da jornada de 30 dias estão sendo profundos, mas estou gostando muito, pois estão me curando. E aqui foi o quinto dia, a aula 5 foi o quinto dia. Estou me curando do meu emocional e ressignificando a minha vida. Então, para você perceber, para você entender que a importância de fazer os encontros um por dia, porque o impacto ele é muito forte. Os resultados você estão vendo, os alunos estão tendo resultados em 4 dias, 5 dias. Imagina daqui a 30. A verdadeira transformação ela ocorre pela renovação da mente, pelo tratamento das feridas emocionais que a gente está falando e, acima de tudo, pela ação de Deus em nossas vidas. Por isso que é importante, e eu sempre trago aqui, tanto registros e base bíblica, quanto base terapêutica, curativa, base da psicologia, da neurociência, porque não tem nenhum viés religioso no sentido esotérico. Tudo que a gente traz aqui tem base científica e base bíblica. Porque eu acredito que o corpo físico, a nossa mente e a nossa alma, eles estão conectados. Quando um dos três erra, todos os três, eles pagam por isso. Todos os três sofrem. Quando você comete um pecado, perceba que os três, a alma é o primeiro, a mente e o corpo, todos eles adoecem. Por isso que esse projeto de 30 dias, eles estão conectados para a gente curar essas três quadrantes, vamos dizer assim, da nossa vida. Agora vamos lá. Deixa eu mostrar aqui a ferramenta. Essa ferramenta você encontra ela dentro daquela comunidade que eu acabei de mostrar. E hoje, o nosso GPS mostra como o desamparo mantém as pessoas vivendo em um estado permanente de sobrevivência. Dá uma olhada no bonequinho ali. O desamparo é a emoção que surge quando a alma acredita que está sozinha, sozinha demais para suportar o que sente. Ela sente, as pessoas que têm essa dor do desamparo, ela se sente um vazio interno muito grande, uma queda interna e uma fraqueza emocional. O desamparo ele nasce quando a dor é maior que a capacidade emocional da criança. Eu coloquei criança por quê? É sempre bom frisar isso aqui. Todas as dores emocionais que nós temos, elas estão baseadas na infância que a gente teve. Lá na infância, do 0 aos 12 anos, a gente foi constituído e ali naquele período nós tivemos ensinamentos dos nossos tutores. Os pais, pais substitutos, avós, professores, vizinhos, os ambientes que nós passamos na infância, seja a nossa casa, pessoas que passaram em orfanato, pessoas que moraram na casa de outras parentes, todos os locais que nós vivenciamos,
Todas as pessoas que nós tivemos contato nos ensinaram. Quando a gente nasce como se fosse um CD virgem, uma mídia zerada. E ali ela vai tendo registros de tudo aquilo que a gente vê na nossa infância, tudo aquilo que a gente viu dentro de casa, fora de casa, nos ambientes que a gente costumava ir, tudo que a gente ouviu nesses lugares também foi registrado aqui dentro e tudo que a gente sentiu. Os sentimentos aqui são sentimentos, sentiu dor física, pessoas que eram espancadas, pessoas que foram molestadas. Não é só o sentimento da emoção, o sentimento físico. E tudo isso foi registro para nós. Muitas vezes a gente não lembra de tudo que a gente viveu, viu, ouviu, mas tudo foi registrado. Esses registros inconscientes formaram os nossos temperamentos, nosso caráter e todas essas sensações e emoções, todos os nossos medos, toda a nossa fraqueza emocional, todo o desempenho emocional que nós temos, todos os traumas, crenças limitantes. E aí essa é a base que nós temos para hoje, como adultos, tomar as nossas decisões. Então toda decisão que a gente toma, todo pensamento que a gente tem, toda palavra que a gente profere, elas estão baseadas em tudo isso que a gente viveu. Por isso que é importante sempre a gente identificar esses problemas no passado, não de forma alguma para culpar pessoas, mas para ressignificar a nossa vida. Porque se você culpar pessoas, você vai criar ódio, desentendimento, inimizade, e aí você vai criar outras dores. A ideia aqui com esse projeto é descobrir as raízes emocionais que você tem, ressignificar e te curar, não culpados. Então o GPS ele nos ajuda a identificar tudo isso. Então quais são a pessoa que tem essa dor muito forte do desamparo, quais são os sinais que o corpo, eu já falei para você que o seu corpo ele fala, tudo que a gente sente, pensa, o nosso corpo ele reage de alguma forma fisicamente para nos mostrar através das dores, através das doenças, das sensações, que existe algo interno que precisa ser curado. Quais são os sinais no corpo de uma pessoa que tem o desamparo muito forte? Ela tem muitas tonturas, labirintite, as pernas fracas, aperto no peito, a respiração dela é curta, ela tem sensação de queda, sensação que vai cair, sensação que não tem equilíbrio, ela tem tremores emocionais, uma sensação de vazio muito grande, nada consegue preencher o interno dela, parece que falta alguma coisa. Ela tem tremores emocionais, já falei aqui, e o pensamento sempre negativo. Eu não consigo, eu não vou conseguir, eu já tentei, eu sou um fracasso, são esses os pensamentos. Quais são os impactos na área de relacionamento de uma pessoa que tem a dor do desamparo? Ela tem um apego ansioso, ela tem um medo de perder o parceiro ali, a parceira, ela tem a necessidade de garantia, então ela precisa ter uma segurança, uma garantia de que ela não vai ser desamparada, ela não vai ser traída, ela não vai ser abandonada. Ela pede ajuda em excesso, ela não consegue fazer nada sozinha, ou evita pedir totalmente. Então, são duas grandes situações. Ou tudo ela pede ajuda, ela não consegue fazer nada sozinha, ou ela não pede ajuda para ninguém, tenta resolver tudo sozinha, porque ela já foi abandonada e ela sabe que ela não vai conseguir fazer, ninguém vai conseguir ajudar ela, então ela nem pede ajuda. Na área financeira, como que essa pessoa ela sofre? Ela tem medo de empreender, então se tiver uma oportunidade para ela abrir um negócio, ser sócio de alguém, o medo
vai impedir que ela consiga. Ela evita riscos, então ela tem medo de investir, tem medo de tentar um emprego melhor, tem medo de se inscrever em algo melhor, porque ela evita risco. Ela paralisa com dívidas, então quando acontece algo do descontrole ali financeiro, ela não consegue entrar em ação, ela fica paralisada na vida, ela não consegue mudar aquela situação. E ela tem a sensação de incapacidade. No dia a dia, quais são as motivações, qual é os hábitos e comportamento da pessoa com a dor do desamparo? Ela é travada na vida, então todas as áreas dela, a maioria das áreas dela não avança. Ela procrastina em tudo. Então ela começa a ler um livro, para no meio, ela começa a fazer um projeto, ela para e vai para o outro. Ela não tem paciência de esperar o tempo das coisas para ter resultado, ela quer tudo de imediato. Ela chora fácil por qualquer motivo e ela tem a sensação de que vai entrar em pane emocional a qualquer momento. E na saúde, é uma pessoa que tem excesso de ansiedade, ataques de pânico, exaustão física e dores no peito. A razão, a raiz emocional, né, que é o que a gente busca em cada encontro de uma pessoa que sofre com essa dor, é o abandono real ou emocional. Abandono real é quando os pais ou um deles vai embora de casa. Abandono real. Ou emocional. Aquele abandono que a criança sente, mesmo o pai estando dentro de casa, nos dias atuais, agora é até pior, ele está na televisão vendo jogo, ou ele está no celular, a mãe no celular, ou fazendo tarefas na casa, no quintal, na cozinha. Os filhos estão próximos ali. E nós, como pais, achamos que a gente está presente na vida dos nossos filhos por estar perto. Eu sei que nós temos as nossas tarefas, eu sei que nós temos os nossos compromissos, mas quando não, eu quero que você entenda que presença é presença mesmo. É estar junto com o seu filho, é estar 100% ouvindo e olhando para ele, sem celular, sem televisão, só você, sua esposa, os filhos, todo mundo junto ali, sem distração. Pais ocupados demais, essas são as raízes, tá? Que aconteceu com a gente na infância. Ausência de acolhimento, situação de medo sem apoio, então a criança sentiu medo, insegurança e não tinha ninguém perto, ela teve que passar por aquela situação, ela se sentiu desamparada. Punições muito severas, né? Castigos severos, humilhação na infância. E por que que muitas pessoas, mesmo conhecendo isso tudo, vivem presas no desamparo, sabendo que é uma dor ruim, que machuca? Ela tem a crença de que eu não vou dar conta, eu não vou conseguir mudar isso. Ou ela tem medo de errar, eu não vou tentar mudar, não vou tentar fazer diferente, porque e se eu errar? Ela tem a sensação de incapacidade, então isso cria o medo de errar. Ela é hiperdependente das pessoas, então ela não consegue fazer nada sozinha, nem que isso vai ajudar a vida dela. Ela tem uma identidade fragilizada, muitas vezes ela nem se reconhece, não sabe nem quem ela é. Então essas são as raízes. Aquilo que foi ensinado para nós, aquilo que a gente teve acesso, aquilo que a gente aprendeu, nós criamos essa dor do desamparo. Então hoje no nosso GPS, ele mostra que o desamparo ele mantém muitas pessoas vivendo em um estado de permanência, sobrevivência. A pessoa acredita que precisa resolver tudo sozinha, por isso vivem sobrecarregadas. Quando acaba uma tarefa, ou na maioria das vezes nem acaba, ela já traz outra, ela já cria outra. Mesmo que tenha pessoas perto para ajudar, ela dispensa. E ela tem aquela sensação o tempo inteiro de estar sozinha, de desproteção, sabe? Falta de proteção, necessidade de carregar todo mundo, medo de depender dos outros e ser abandonada, porque ela já teve isso.
tem um cansaço constante mental e físico, sofre com ansiedade, sofre com insônia. Existe uma rigidez muscular, então existem músculos ou partes do corpo que ela sente muita dor por causa dessa rigidez. E por ser rígida, por não descansar, por ter insônia, por ter uma noite ruim, ela tem dificuldade de relaxar. Ela sempre está cansada. E isso tudo impacta áreas da vida que a gente falou. Impacta os relacionamentos, o casamento, a família, impacta o trabalho, impacta a vida espiritual. A pessoa ela se acostuma tanto a carregar tudo sozinha que muitas vezes afasta justamente quem poderia ajudá-la. Então ela se afasta ou afasta a pessoa. E qual é a raiz emocional? Pais emocionalmente indisposto, que eu falei aqui, infância marcada por excesso de responsabilidade. Olha, você vai fazer isso, vai cuidar daquilo, você tem que fazer isso, dar conta disso. Então a gente vai sobrecarregando as crianças com responsabilidades que não é para elas naquele momento. E aí o que acontece? O que aconteceu com a maioria de nós? Amadurecimento precoce, cedo demais. Falta de acolhimento, momentos em que a criança conclui: eu só posso contar comigo mesmo, não tem ninguém aqui para me ajudar. Só que isso tudo que a gente falou até aqui é para identificar a raiz. Você já entendeu que, deixa eu colocar na tela aqui, você já entendeu que estamos na primeira fase desse projeto. Olha o quanto a gente andou aqui, ó. Nós estamos no 8 aqui, ó. Desamparo, oitavo encontro. Então a gente está finalizando a fase de identificar as raízes. Muita gente, só de identificar isso aqui, já se cura. Tem gente que a raiz ela é tão profunda, ela é tão antiga, ela é tão dolorosa, que ela vai conseguir curar na segunda fase, onde a gente vai falar das emoções, onde a gente vai entrar realmente com tratamento terapêutico. Mas esse é o mapa para você ter uma clareza do que a gente está, aonde nós estamos e aonde nós iremos chegar. Então a restauração ela começa quando nós entendemos que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. A gente não consegue fazer tudo sozinho. E lá dentro da comunidade, para você entender, será porque algumas pessoas se perguntam, né? Será que eu tenho essa dor? Será que ela é tão evidente, tão intensa na minha vida? Então, lá dentro da comunidade, em cada encontro, para cada dor, você tem duas ferramentas. A primeira é o GPS, que vai identificar tudo isso, explicar. E a segunda é o questionário. Aqui são perguntas que não. Essas perguntas aqui é igual dos encontros anteriores, né? Cada encontro tem esse questionário. Não é para você responder o que seria certo. Você vai responder olhando para a sua própria história. Você vai identificar aqui. E você vai marcar um xizinho na frente daquilo que realmente acontece com você. Você vai ler cada pergunta e no final você vai marcar quantas afirmações fizeram sentido para você. Não é para você dar nota. É só para você tornar consciente. Toda transformação começa quando enxergamos aquilo que antes era invisível, agora começa a visualizar. Então essas ferramentas é para nos ajudar a visualizar conscientemente se temos a dor ou não daquilo que a gente está trazendo aqui. E talvez hoje você tenha percebido que sua maior dificuldade em tudo aqui que a gente falou não é pedir ajuda. Talvez você simplesmente nunca tenha aprendido que poderia contar com alguém. Essa é a conclusão que muitas crianças tiram. Lembre-se que tudo isso aqui que é constituído em uma criança, ela não tem filtro de certo ou errado. A criança não sabe enxergar e lidar que os pais estão passando uma dificuldade, que os pais estão trabalhando dobrado para pagar uma conta, uma escola, um carro, uma casa, algo assim. As crianças não têm.
essa inteligência emocional. Elas tomam as suas conclusões de acordo com aquilo que elas estão vivendo no momento. É assim que funciona. É dessa forma que nós fomos constituídos. Então essa é a conclusão que muitas crianças elas tiram, assim como nós passamos por isso, mas ela não precisa continuar dirigindo a sua vida hoje na fase adulta. Você pode aprender e vai a confiar novamente em Deus, aos poucos nas pessoas certas e principalmente confiar na sua capacidade. Hoje eu quero fazer um desafio para você. Observe durante o resto do dia se você tem esses pensamentos. Se tem, quantas vezes por dia você pensa assim: ah, isso aqui eu resolvo sozinho. Não quero incomodar ninguém, vou pedir ajuda não. Se eu não fizer, ninguém faz, eu vou ter que ir lá fazer. Só observe. Esses pensamentos podem estar revelando uma ferida muito mais antiga do que o problema de hoje. E essas identificações nos faz raciocinar para melhorar. E hoje a gente está concluindo aqui o 8º encontro da nossa jornada. Nós já começamos a compreender como as experiências da infância moldam a maneira como sentimos, pensamos, nos relacionamos, e ainda muito mais para a gente descobrir. Agora que a gente está finalizando aqui, eu quero que você vá lá na comunidade e deixe o feedback dessa aula aqui. O que fez mais sentido para você? O que você percebeu? Se essa dor é latente, se você tem essa dor ou não, o que você vai fazer de mudança? O que melhorou para você até agora, nesse 8º dia, nesse 8º encontro? Até agora, o que mudou? O que melhorou? Então, se você faz parte dessa jornada dos 30 dias, o GPS emocional, o questionário e todos os materiais utilizados nessa aula já estão disponíveis dentro da comunidade exclusiva de alunos. Basta você acessar lá, aquela que eu te mostrei, baixar os materiais, imprimir, colocar na sua pastinha, guardar para você rever quantas vezes for preciso. Agora, se você está vendo esse vídeo aqui solto em algum canal, recebeu de um amigo e ainda não faz parte da jornada completa dos 30 dias, esse vídeo aqui ele é apenas uma parte da experiência completa que eu já te mostrei aqui. Esse GPS, você vai ter uma jornada, vou te mostrar aqui tudo que você vai ter acesso. Serão 30 encontros ao GPS. São GPS emocionais, questionário, exercício prático, materiais em PDF e a nossa comunidade de alunos para a gente nos ajudar e caminhar junto ali. Então, se você tem desejo, vontade, ainda não faz parte, eu vou deixar o link da inscrição dentro aqui, abaixo desse vídeo, na descrição do vídeo vai ter um link. Você pode clicar nele, se inscrever, você já vai ter acesso diretamente a todo esse conteúdo, dia após dia. Se você tem alguma dúvida sobre o nosso projeto também, aqui na descrição tem o nosso contato de WhatsApp, tá? É só você entrar lá, falar com a gente, mandar alguma mensagem. E que Deus fortaleça o seu coração e faça você experimentar a segurança. A segurança de saber que você nunca esteve sozinho. Você só tinha um sentimento de abandono, mas a partir de agora isso vai mudar. Nos vemos então no próximo encontro, 9º encontro. E nós vamos falar sobre um tema que explica por que muitas dores parecem se repetir de geração em geração. O tema do nosso próximo encontro será padrões familiares. Que o Eterno te abençoe e até o nosso próximo encontro.